Estava aqui me preparando para falar de astrologia. E para variar, né, como nos outros workshops, quando chega na hora de falar de astrologia, acaba que quase repete muito do que foi falado aqui. E apesar de Feng Shui ser a primeira vez que a gente está trazendo aqui para o workshop, mesmo assim, a fala é a mesma. Né? Em falar de astrologia, vou estar repetindo tanto o que a Kátia falou, como o que a Denise falou. A energia do astro regente do ano de 2023 vai muito ao encontro de tudo o que elas falaram, né? Lua. Lua é o nosso emocional, né? Então, eu estava só ouvindo aí as conversas de Feng Shui, as conversas de numerologia, de sete, e olha só, a gente vai ter a Lua regendo o ano de 2023. Aqui, cadê? Vamos lá, eu preparei, então vamos usar. Apresentação, né, gente? Ficar mais bonitinho. Uma janela. Essa janela. Pronto, tá todo mundo vendo a minha apresentação? Já está visível para todos? Sim. Então, as influências dos astros para 2023. Até aqui todo mundo gostou e eu tenho certeza que a astrologia vai só reforçar tudo isso que foi falado, como eu disse. Detalhe, por conta dos movimentos, né, das mudanças aí de planetas, temos alguns planetas importantes mudando de signo, e isso torna-se relevante, né, na trajetória. Eu não vou falar por signo, tipo, Áries, isso, Touro, aquilo, não dá, né, porque são 3 planetas que vão estar mudando de signo, a gente vai estar tendo também mudança com relação ao posicionamento dos nódulos lunares, e isso se torna muito particular, muito pessoal, né? O mapa da Kátia tem Plutão em um determinado signo, em uma determinada casa, da Denise está em outro lugar, da Zara está em outro, da Cris está em outro, e assim vai. Então, não dá para falar, ia ser uma coisa muito superficial, muito genérica, e quem me conhece sabe que eu não gosto de nada genérico, nada superficial. Né? Se é para explicar, vamos explicar certo, né? Vamos falar direito. Então, vamos lá. Tem que vir aqui na apresentação. O próximo passo, né? Entendendo o mapa astrológico, quem já participou dos outros workshops e quem já tem um certo conhecimento de astrologia e quem também fez curso de astrologia, que tem alunas aqui participando, que fizeram o curso de astrologia, vai saber aí o que eu estou falando, e quem não conhece, vou passar aqui rapidamente explicando como é que funciona um mapa astrológico aí, natal, qualquer mapa, né? Aquela bolinha que tem todos os signos, tem os planetas, cheio de risquinho vermelho e azul, que todo mundo bate o olho e fala, meu Deus, o que é isso, né? Então, o que a gente tem no mapa astrológico? As casas astrológicas, que vão da casa 1 até a casa 12, cada casa astrológica fala sobre uma determinada área da nossa vida. Cada casa astrológica contém um signo, via de regra, ok? Para ninguém, para ninguém tentar me corrigir, né? Via de regra, cada casa astrológica tem um signo. Em cada casa astrológica, eu tenho os 10 planetas distribuídos. Eu posso ter em uma casa 2 planetas, ou um planeta em cada casa, totalmente distribuído. Posso ter 3 planetas numa casa astrológica só, e assim vai. Então, todos os elementos que pertencem à astrologia, eles são demonstrados aqui nessa mandala, né? Mandala astrológica. Então, eu tenho a casa, falando sobre áreas da nossa vida. Eu tenho signos, falando como eu me comporto dentro daquele tema, referente à casa que o signo representa. E eu tenho o planeta, que vai dar a tônica de como o signo vai se comportar dentro daquela casa astrológica. Por isso que, às vezes, né, o Marte de um mapa astrológico, comparado com o Marte de outro mapa astrológico, ou melhor dizendo, né, os signos, o signo de Áries, que é regido por Marte. O signo de Áries em um mapa astrológico, ele vai estar falando de uma determinada coisa com uma determinada ênfase por conta do planeta que estiver colocado nesse Áries. Então, o planeta é quem vai dar aí
a tônica de como o signo vai se comportar dentro daquele assunto da casa que ele está trabalhando. E, por fim, temos os aspectos astrológicos, é onde os planetas ganham ou perdem a sua força, né? Então, o formar aspectos é aquela coisa de Saturno tem que trocar uma ideia com Júpiter, e aí se esse aspecto for positivo, né? Por exemplo, falando de uma conjunção, um sextil, isso é astrologia, tá? Uma conjunção, um sextil, um trígono, é uma conversa harmônica. Se eu tenho uma quadratura ou se eu tenho uma oposição entre esses dois planetas, aí a conversa já fica um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais pesada. Então, os aspectos, eles podem dar mais força, porque ele vai estar juntando aquela energia com o de outro planeta, e um pode impulsionar o outro, ou não, né? Pode ter, ao invés de ter mais força, ele vai ter menos força. Isso, para interpretar um mapa astrológico, a gente faz toda essa junção de informações. Então, agora, sabendo disso, vocês entenderam por que não dá para falar, né, por signo, todo esse movimento que a gente vai ter dos astros aí no decorrer do ano. É definido o planeta que vai estar regendo o próximo ano, seguindo essa ordem aqui, tá? Nós estamos em 2022, sob a regência do planeta Mercúrio. Então, o próximo, né, seguindo aqui pela setinha, foi Marte, depois foi o Sol, depois foi Vênus, depois Mercúrio, Lua. Então, em 2024, o regente vai ter Saturno, tá? Então, essa ordem aqui, ela vai seguindo bonitinho, até que pode haver aí uma troca por conta da troca aqui, quando você tem a regência maior. Então, até dentro daquilo que a Kátia falou, com relação ao guarda-chuva maior, né, nós estamos em um ano da Lua, sob a regência de Saturno. Saturno é um planeta que ele é tipo o vô, né, o avô dos planetas, e ele cobra um pouquinho da gente, né? Tanto é que, deixa eu olhar para a carinha de vocês. Tem um monte de gente com a câmera fechada aqui, não dá para olhar para a cara de todo mundo, né? Mas digamos que eu tivesse visto, né, todo mundo, eu poderia falar, tem bastante gente que está aqui chegando no retorno de Saturno, né? E todo mundo fica meio que preocupado com o retorno de Saturno. E tem gente que nem sabe da existência do retorno de Saturno, mas está aí com 27, 28 anos, naquelas assim, meu Deus, o que eu vim fazer nesse planeta? Né? O retorno de Saturno, quando ele está chegando, é a hora que a nossa alma coloca para o nosso consciente esses questionamentos, né? Então, enquanto consciente, você não lembra do que você assinou de contrato de prestação de serviço aqui, né? Nessa existência. Mas a tua alma lembra. E aí ela lembra e ela está vendo o que você está fazendo. Você está fazendo certo, você não está fazendo, né? E aí ela começa a te cutucar. Olha, nós foi deixado aqui para fazer a coisa certa e nós não está fazendo. Você precisa procurar saber o que está fazendo. E a hora que isso acontece é quando está chegando o retorno de Saturno, tá? Então, 27, 28, 29 anos de idade, até 30 anos de idade, pode ser o momento em que acontece o retorno de Saturno. Quem não sentiu nada, fique feliz, porque você está fazendo a lição de casa bonitinho, né? Bacana, né? Mas é sabido que nós, seres humanos, não somos perfeitos. Logo, a grande maioria teve aquele comichãozinho quando estava chegando nessa idade. E também, né, a grande maioria também passa pelo segundo retorno de Saturno. Tipo assim, uma segunda chance que você tem, né? De estar mostrando ali para o universo que você está fazendo a coisa certa. E também de dar jeito na vida, né? E aí é com 56, então o dobro, né? 28 vezes 2, então é o tempo da segunda volta de Saturno passar pela posição que ele estava quando você nasceu. Quando você nasceu, tira-se uma foto do céu, Saturno está em Capricórnio a 10 graus. Toda vez que Saturno passar por Capricórnio nos 10 graus, é um exemplo aleatório aqui, tá? Pode ser que eu tenha acertado do mapa de alguém aqui, mas é um exemplo aleatório. Toda vez que Saturno passar por esses 10 graus de Capricórnio, é chamado retorno. Então, o retorno, o que é? É quando ele dá a volta toda no zodíaco e passa pela mesma posição que ele estava. Então, a gente tem retorno de Saturno, tem retorno de Júpiter, tem retorno de Marte, né? Então, esses planetas que são mais rápidos, eles, né, passam num intervalo de tempo menor. Então, ele dá a volta em todo o sistema solar ali, né?
e todo o zodíaco, e tá, Marte a cada 2 anos e meio, Júpiter a cada 12 anos, Saturno 28, e a galera maior de idade, né, que se você entrar lá para Netuno, para Urano, para Plutão, aí esquece, né, quase ninguém, eu diria quase não, praticamente ninguém tem retorno de Netuno ou retorno de Urano, porque são cento e poucos anos, 200 anos, então não rola, né? A não ser que a gente vire lá como é que é o nome do homem lá? O Matusalém, né? Aí, beleza, a gente tem esses retornos. Então, por conta dessa troca, lembra que eu falei que nós vamos ter algumas trocas de signos, né? Ele não deu, né? Esses planetas mais lentos, e pode ver que, só fora a parte aqui, essa ordem dos planetas aqui, vocês podem ver que nós temos, não temos aqui Urano, nem Netuno e nem Plutão. Esses planetas não aparecem aqui porque quando este desenho foi feito, essa sequência, né, de transição planetária foi feita, esses planetas eles não existiam assim, né? Não eram conhecidos, existia, mas aí só valia aquilo que era visto a olho nu, tá? Então, até Saturno, dependendo de como está o céu, você consegue ver, né, a olho nu. Depois, com o descobrimento das ferramentas, né, que permitiam uma visão maior, e esses planetas foram incluídos aí no contexto astrológico. Mas o que é mandatório são esses 7 planetas chamados inicialmente, né, de 7 planetas sagrados. Então, são só eles que têm aí regências de ano pessoal, ou melhor, de ano astrológico. Principais eventos de 2023. Júpiter. Por que Júpiter? Ele vai estar mudando de signo. Júpiter estava transitando pelo signo de Áries e vai começar a transitar pelo signo de Touro. Isso muda um pouco a tratativa, né, a nossa tratativa diante de algumas coisas aí, né? Pode ser que haja uma certa calmaria, né, dar uma baixada na bola aí dessa empolgação toda que o povo está tendo, né? Apesar de que Plutão, ele, pelo posicionamento que ele vai adquirir aqui, quando ele mudar lá no mês de março, no dia 23 de março, ele sai de Capricórnio e entra em Aquário, né, que está aqui embaixo. Esse Plutão entrando em Aquário, ele vai dar aquela sensação, na grande maioria dos casos, uma falsa sensação de poder. Todo mundo vai se sentir mais poderoso, né? Digamos assim. Só que ele entra no signo de Aquário no dia 23, fica só até dia 2 de maio. Depois ele começa o movimento de retrogradação e ele volta para Capricórnio, tá? Falando de Júpiter e falando de Plutão, esses dois planetas, eles vão estar, assim, trazendo muitos acontecimentos para o mundo, tá? E, lógico, dá para tratar e entender como é que esse movimento impacta a nossa vida individualmente, né? Mas aí teria que analisar o mapa específico de cada um de vocês. E, no caso aí, o pessoal que pediu, né, o material personalizado, eu vou estar falando, né, porque eu tenho as informações, então eu vou estar falando especificamente desse movimentozinho de Júpiter, desse movimento de Saturno, que também vai estar trocando de signo, ele vai estar saindo do signo de Aquário e vai entrar no signo de Peixes, tá? E aí ele fica no signo de Peixes para um bom tempo aí, até mudar, né, voltar ao ciclo lá de Áries, Touros, ele sempre segue essa ordem, tá? A ordem do jornal, como eu costumo falar, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? Essa é a ordem do zodíaco. Então, toda essa galera, Júpiter, Plutão, Saturno, por estarem mudando de signo, eles, consequentemente, eles estão mudando a vibração em termos de elementos, né? Do fogo para a terra e do ar para a água. Então, essa mudança, ela vai ser significativa. Por isso, o que a gente pode esperar, né? Você vê que eu estou falando só dos planetas que vão estar mudando, não falei dos efeitos da Lua ainda, que é o regente do ano, né? Essa mudança de planeta, de signos, né? Por conta por esses planetas, elas vão trazer muitas ideias, assim, vamos ter, né?
algumas situações, algumas revelações, na verdade, não são nem tanto ideias, mas revelações, descobertas em nível mundial, como também em nível pessoal. É você trabalhando muito bem o seu emocional, por conta da Lua, colocando os seus projetos, assim, bem definidos, né, bem claros e definidos, para que aquilo venha a prosperar. Então, apesar de a Lua tratar do emocional, a gente vai ter a tal da lei da causa e efeito muito mais rápido, tá? Diferente do tipo, eu agi agora, só o ano que vem, de repente, que você vai ter ali o retorno daquilo que você fez, né? Esse ano 2023, a tendência é que as coisas aconteçam muito mais rápidas, tá? Se for para colocar um prazo, é o tempo do ciclo da Lua, né? O ciclo lunar, 28 dias. Então, preparou uma coisa hoje, ou fez uma coisa hoje, pode esperar o resultado dela em até 28 dias. Isso vai ser meio como se tipo tivesse trazido, né, a Lua mais para perto da Terra e você joga aquela bolinha de ping-pong, ela bate e volta mais rápido, né? Com a distância que ela tá, né, isso não vai acontecer, tá? Se acontecer com a quantidade de maremotos e terremotos que a gente vai ser gigante. Não que estamos isentos desses eventos dentro desse ano, tá? Muita coisa ligada aí à água, né? Porque a Lua movimenta aí as marés, a gente sabe disso, e ela sendo regente do ano, a gente vai ter um movimento bastante forte ligado a isso. Tem ali Saturno, né, mexendo com essa mudança para o signo de Peixes. Então, o começo do ano, talvez ele não traga tantos resultados ou não mostre muito a que veio, né? A gente vai ter a entrada do Ano Novo Astrológico acontecendo no dia 20 de março. Eu coloquei no próximo slide, ou tá no anterior. Gente, perdão. Aqui, exibição. Aqui. Eu coloquei aqui. 20 de março de 2023, às 18 horas e 24 minutos. Este é o horário e o dia em que começamos o ano novo astrológico. Mas temos o ano novo mundano, né? Eu gostei dessa palavra mundano, ficou legal. Né? Ano novo mundano no dia 1º de janeiro. Já criou-se uma energia, já criou-se uma egrégora, né? Com esse sentimento, né, de ano novo do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então, né? Só que astrologicamente o que manda é a entrada do Sol no signo de Áries, e isso vai acontecer no dia 20 de março de 2023. Tudo isso que eu falei para vocês, com relação a esses planetas, cada um tem o seu momento, né, de estar acontecendo. Então, o único que vai aí, sabe, fazer algo antes da entrada do ano novo astrológico é Saturno, né? Então, Saturno saindo aqui do signo de Aquário e entrando no signo de Peixes, antes da virada do ano astrológico, a gente vai ter um foco, né? Desde o começo do ano, um foco muito voltado à questão, como foi falado, né, nas apresentações anteriores, a saúde mental sendo colocada em evidência, né, por conta dessa passagem aqui de Saturno para o signo de Peixes. Então, a saúde mental ela vai ganhar uma força muito grande, a espiritualidade vai ter não é um foco, mas um interesse muito grande. São pessoas despertando para a espiritualidade, dando maior atenção para a espiritualidade, né? Sete fala disso, o Feng Shui falou nessa área da espiritualidade, por isso que eu falei, eu vou repetir muita coisa do que elas falaram, entendeu? Então, esse primeiro passo, né, essa passagem aí, antes do ano novo astrológico, falando de Saturno, ele traz essa representação. E ele chama, obviamente, porque estamos falando de Saturno, nos chama para a responsabilidade. Responsabilidade perante o quê? Perante tudo e qualquer coisa que você for fazer na sua vida, né? Tem que ter. E o detalhe mais importante, Lua, use o teu emocional para achar as respostas. E para você usar o seu emocional, você tem que interiorizar-se, buscar as respostas dentro de você.
tá? Isso é mandatório. A mudança, né, que eu falei de Júpiter para Áries, ou melhor, Júpiter para Áries, de Júpiter de Áries para Touro, esses três caras, Júpiter mudando de Áries para Touro vai dar um destaque, né? Eu acho que a consciência, a gente já está vendo sinalizações a respeito disso, a questão da preocupação com o meio ambiente e tudo mais que está, né, sendo colocado em evidência aí, isso vai ganhar uma força maior, só que aí a partir de maio só, né, que é quando o Júpiter faz essa troca aí de Áries para Touro. Então, os assuntos ligados a meio ambiente, essa preocupação com o meio ambiente, o foco nos assuntos ligados à economia, tá? E o cuidado vai ser com relação aos excessos, tá? Então, meio ambiente e economia vão ganhar uma força, vão ter um up, né, geral aí, a partir dessa mudança do planeta Júpiter saindo de Áries e entrando em Touro, que vai ser lá no dia 16 de maio, né? Ele vai ficar um tempo, vai ficar, na verdade, o resto do ano. Porém, de setembro até o final do ano, ele vai estar retrógrado. Então, ele vai se estender, né, até o final do ano, justamente por conta da retrogradação. E quando a gente fala de retrogradação, independente do planeta que esteja em retrogradação, o termo retrogradar, ele quer dizer rever, revisar, tá? Então, a gente vai ter um período aí de maio até começo de setembro com esse boom, né, dos assuntos ligados ao meio ambiente, das questões falando de economia, e quando ele retrogradar, ele vai cobrar. E aí? Como é que está sendo feito? Estão dando a devida atenção? Estão fazendo? Isso falando num geral. E traz esse mesmo cenário, não que você tenha que ter uma preocupação, todo mundo tem que ter, tá? Mas não é isso que eu estou falando com relação a você não ter preocupação com o meio ambiente. Mas as finanças, né? Então, vamos administrar de uma maneira mais coerente, né? O nosso din-din, o nosso investimento, né? Onde você está pondo seu dinheiro, o cuidado, porque ao mesmo tempo que ele dá esse boom, né, no tocante à economia, vamos trazer isso para nível pessoal, ele dá um pouco de exacerbação, né? Aquilo que eu falei dos excessos. Então, você pode ter o boom econômico e, com isso, ter buscar, né, gastar mais, vou comprar mais isso, vou trocar aquilo, vou trocar o fogão, porque o meu fogão é preto e vou querer botar um fogão cinza, você entendeu? Então, assim, cuidado, né? Financeiramente falando, quando o Júpiter começar a retrogradar, ele vai olhar para tudo isso e vai falar, e aí? Ó, como é que está essa administração financeira, tá? Um outro cuidado que nós temos que ter é com relação ao posicionamento de Netuno, que ele não vai estar trocando de signo, mas ele está domiciliado, ele está posicionado no signo de Peixes, ele ajuda, né, ele impulsiona muito mais a questão da sensibilidade, a questão da nossa intuição, que é melhor usar o fogão, tá, bem isso, é bem isso. Só que o que acontece? A partir do começo do mês de junho, esse Netuno ele vai retrogradar. Mais um carinha entrando em retrogradação. Então, quando esse Netuno ele retrograda dentro do signo de Peixes, ele sabe aqueles fantasmas, né, internos que nós temos? Todo mundo tem, não adianta falar que não tem, todo mundo tem. Eles vão fazer uma pressãozinha, né, na gente. E aí é aquela coisa de você buscar realmente uma paz, buscar paz. Aonde você se sente mais em paz? Não vai ser na bagunça, não vai ser na esbórnia. Onde você se sente em paz? Ah, eu me sinto em paz quando eu estou lá em Santo Tomé. Então vai para Santo Tomé. Ah, me sinto em paz quando eu estou em Ubatuba. Bora para Ubatuba, né? Então é buscar, eu estou dando exemplos aqui aleatórios, né? Mas buscar um lugar que te traga paz. Ah, mas eu trabalho, não vou poder ficar o semestre inteiro lá. Beleza, não fica o semestre inteiro, mas vai pelo menos 2 dias, entendeu? Um dia é o suficiente para dar uma recarregada e você voltar e seguir aí, né? Espantando essa pressão dos seus fantasmas internos. E os fantasmas internos, eles não dá para a gente intitular, né? Falar assim, é determinada situação que vai acontecer na vida de todo mundo. Cada um vai ter
algo de diferente para ser tratado, né? Não é igual para todo mundo. Depende onde está, né? Que casa astrológica está posicionado o seu Netuno, e aí é aquele assunto que vai ganhar essa força, que vai ganhar esses questionamentos e tudo mais. Falando agora de Saturno, que é o outro cara que também vai estar aí mudando a partir do mês de março, né? Eu falei de Júpiter, que está de janeiro a maio, ele está em Áries, ele muda em maio, Saturno já muda no começo do ano, que eu já falei dele, falei que é a questão da saúde mental e a busca, né, pela desenvolver a espiritualidade e a chamada para as responsabilidades. Urano, ele não muda de signo, mas ele ainda está, e durante muitos anos, posicionado no signo de Touro, e ele vai retrogradar a partir do mês de agosto, né? 30 de agosto, Urano começa a retrogradação. Retrogradação, revisão. Isso pode, nesse interim, né, quando o Urano começa a retrogradar aí, estando no signo de Touro, ele pode trazer uma certa instabilidade, financeiramente falando, tá? Em nível mundial, e também pode ser que em nível pessoal também, né? Depende muito. Veja, você viu que a gente falou de duas situações, né? Então a astrologia ela é ampla nesse nível. Nós temos planetas, posicionamentos de planetas que vão estar favorecendo as finanças, e que se você lidar com essas finanças de uma maneira bacana, você fica legal. E tem um outro posicionamento que fala de instabilidade financeira. Qual que vai pegar para você? Aquele que você der mais força. Aquele que você se abrir para receber. As energias elas vão estar aí, né, rondando o planeta, esse influxo de energia vai estar, né, sobre o planeta e vai afetar cada um de uma maneira diferente. Depende qual é o padrão vibracional que você está, como é que você está lidando, de repente você recebe ali um favorecimento de Júpiter. Aí você não está bem, está naquela de ó vidas, ó céu, ó azar. Quem vai estar tomando conta é Urano. Simples assim, né? Então, é bacana que vocês cuidem, né, das finanças, por conta desse posicionamento de Urano. Outro tema também, pelo fato de ele estar no signo de Touro, ele fala também da questão da preservação ambiental, é um outro foco, né, um outro planeta que também está chamando a atenção para a questão do meio ambiente. E em nível pessoal, ele fala de você preservar ou fazer valer o que é valor para você. Né? A gente fala de preservação ambiental, em nível de planeta é o mais importante. Então, para você, o que é mais importante na sua vida? Né? Para você. O que é um valor para você? Isso tem que ser mandatório, você tem que fazer valer esses valores na sua vida, tá? Por que este ano, o Urano está no signo de Touro já tem alguns anos, e por que este ano isso vai ser mais, vai receber um foco maior? Porque ele vai retrogradar. Então, quando ele retrograda, ele cobra, ele pede para que você reveja alguns princípios, reveja alguns valores, que pode ser que aquilo que você tem como único e certo em termos de valores não seja tão certo assim. Então ele pede para você, reveja, olhe, né? E como a gente está tendo essa situação toda aí, né, caminhando para a era de Aquário, lembrando que Aquário é um signo que é preocupado com o outro, né? Tem aquela coisa do social. Então, de repente, quanto você se preocupa com os seus valores, beleza. Só que essa preocupação com os seus valores, ela pode ser vista por mais da metade do planeta como um egoísmo. E nós estamos, né, há alguns anos sendo cobrados para deixar o ego, deixar o egocentrismo de lado. Desde lá de 2020, se eu não me engano, quando teve aquela conjunção lá dos planetão lá, né, de toda a galera, de Júpiter, de Urano, de Plutão, ali foi o estopim, né? Não temos mais espaço para o egocentrismo, tá? Para o egoísmo. Temos que olhar e nos preocupar com o outro. Então eu tenho que deixar de lado tudo o que eu valorizo. Não, você olha para você, mas você também tem que pensar no próximo. Isso é mandatório para quem está pretendendo viver a era de Aquário, né?
E eu achei um absurdo esses dias que eu estava vendo um vídeo de astrologia, o cara falou que nós já estamos na era de aquário, nós entramos na era de aquário no ano 2000. Mentira, tá, gente? Nós não entramos na era de aquário no ano 2000, a gente ainda tem pelo menos uns 100 anos para entrar na era de aquário, tá? Por baixo, tá? Falando 100 só para fazer conta redonda. Nós temos muitos anos ainda para entrar, nós estamos numa fase preparatória para a era de aquário, tá certo? Quem mais que faltou? Ah, e por fim, o Plutão, que esse cara é o cara, realmente é a bola da vez, né? Eu falei de aquário por conta da era de aquário, mas temos o Plutão mudando, né, de Capricórnio e entrando em aquário, né? E esse Plutão entrando em aquário, ele vai mexer com muita coisa, assim, no sentido de fazer com que a gente acredite que nós somos capazes de fazer a diferença. Quem usufruir dessa energia, né, nesse sentido positivo, vai sentir uma força interna, uma capacidade de realização, uma capacidade de concretização muito grande. Período, né, ou seja, quando que Plutão entra no signo de Aquário? No dia 23 de março, um pouquinho depois da entrada do Ano Novo Astrológico. Então, chega o Ano Novo Astrológico, a Dona Lua mandando nas emoções, e logo na sequência, Plutão muda de Capricórnio e entra no signo de Aquário. Ele fica pouco tempo no signo de Aquário, porque ele vai retrogradar. Vamos ter mais um carinha retrogradando. Então, veja, são muitas situações, né, ligadas aí aos planetas, e tá, e que chama a nossa atenção para a questão do rever, né, rever, reavaliar, retrogradação, entendeu? Mercúrio é banal, né? Falar Mercúrio fica retrógrado todo ano, 3, 4 vezes no ano, né? Então não precisa nem falar. Agora, esses caras maiorzinhos aqui, né? São planetas que a gente chama de planetas pesados, são planetas mais lentos. Quando eles retrogradam, eles trazem, sabe, um impacto bastante grande. Ah, tá. Autoriza aí, Amanda. Amanda falou que estava tentando entrar e não consegue. Não apareceu para mim. Então ela fugiu. Então, voltando aqui, né? Ele vai entrar no signo de Aquário no dia 23 de março e fica lá em Aquário até dia 2 ou 5. Então, tipo assim, Plutão entra em Aquário e ele dá toda essa força interior, essa capacitação, né? Traz um certo empoderamento para nós, o que vai facilitar muita coisa. Então, aproveita este período, porque no dia 3 de maio ele retrograda. E ele retrograda e vai voltar para dentro de Capricórnio. Entendeu? Capricórnio regido por Saturno, Plutão tá lá e ele vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar e tipo assim, se você fez, bacana, se você não fez, vem cá com o papai, senta aqui no colo do papai, vamos conversar, porque é o seguinte, né? Tá tudo errado aí no que você tá fazendo e não tá bacana. E veja, se você não trabalhar de uma maneira muito positiva e que vai ser, por quê? Porque vai ser um desafio. A questão da saúde mental, a gente tem um aspecto formando, né, entre o planeta Netuno e Marte, e isso acontecendo na entrada do ano novo astrológico, que pode trazer um pouco de tensão. Então, se você não estiver emocionalmente equilibrado, esse desequilíbrio emocional, ele pode ganhar uma proporção muito grande, né? Então, tipo, vamos cuidar, né? Não vai adiantar ficar tomando banho de erva, porque não vai resolver, porque o negócio é um pouquinho mais pesado, tá? Então, muita atenção no tocante à saúde mental, tá? Se sentir que precisa fazer terapia, busque fazer terapia, se sentir que precisa se conectar mais com a espiritualidade, busca essa conexão com a espiritualidade, todos os planetas, o ano em si, né, falando de um ano regido pela Lua, ele traz esse facilitador, né, de nos conectarmos, buscar uma conexão maior com a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é um divisor de águas, gente.
entendeu? Então, falar assim, por que que toda vez, isso eu ouço muito em algumas consultas, o pessoal fala, mas por que que você está falando de espiritualidade se eu estou te perguntando de trabalho, né? Meu profissional. É porque se você não faz nada da sua espiritualidade e você precisa fazer, você não vai ter a retribuição do universo diante daquilo que você precisa, né? Você não está fazendo a lição de casa? Não, é tipo assim, não vai passar de ano, não vai ganhar o PlayStation. Simples assim, né? Vai repetir, não ganha PlayStation no final do ano. Acabou, tá? Então, muitas pessoas, e não diria muitas, eu diria todo mundo, né? Todo mundo precisa ter uma conexão com a espiritualidade. Eu não estou falando que vocês precisam ter uma religião. Vocês precisam ter um olhar voltado à espiritualidade. Mas que eu tenho que seguir Umbanda, tenho que seguir Kardec, tenho que seguir o budismo. Não, você vai seguir aquilo que o teu coração mandar. Mas eu não me identifiquei com nenhuma, assim, 100%. Foi um pouquinho da Umbanda, foi um pouquinho do Kardec, foi um pouquinho... Junta esse pouquinho de cada uma, monta o pacote e faz o teu olhar, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, eu tenho ali em cima, aquela prateleira, tenho todos os orixás, estão ali. Aqui atrás de mim eu tenho o Juan. Ali atrás eu tenho uns papiros egípcios. Em cima daquela outro altar ali, eu tenho figuras também egípcias, né? E na sala eu tenho estatuetas hindus. Então, tipo, eu sou umbandista, nasci dentro da Umbanda, né? Me criei dentro da Umbanda, só que eu não sigo só a Umbanda. Eu tenho um conceito espiritualista. Tá? Então, tipo assim, você não precisa seguir só uma linha, né? Você tem essa liberdade. Todo mundo tem essa liberdade. Tem gente que tem uma facilidade maior, né? De uma identificação maior, né? Com relação a essa parte da espiritualidade e já sabe, né? Que, bom, meu caminho é ali, né? Principalmente quem está vivendo a encarnação 18, sabe que é bruxão de carteirinha, né? Está trazendo o conhecimento de vidas passadas para aplicar na vida atual. Mãozinha levantada. Energia Espiritivita, pode falar, Energia Espiritivita. Então, assim, resumindo, dessa regência da Lua, né, é o cuidar da alma. E se você estiver cuidando da alma, quando você tiver essas intercorrências, como você falou, financeira, né? Se você vigiar seus pensamentos, você vai sofrer essa influência, mas você consegue lidar de uma forma positiva, correto? Sim, exatamente, porque as suas emoções, elas vão estar, né, as suas, de todo mundo aí, do planeta inteiro, as emoções vão estar muito aguçadas, né? Aquilo que Entendi. eu falei do retorno, né, das suas ações vai ser mais rápido, né? Vamos dizer que todos os prazos agora são 28 dias, né? Não tem mais um ano, 2 anos, não. É 28 dias. Fez aqui, já, 28 dias. É bem um ano mental mesmo, né? Tudo mental, muito mental. Por isso que a saúde mental, ela vai ganhar uma atenção especial aqui. Então, cuide da casa, ajeita onde está, né? A energia não está bacana, fala com a Denise, o que eu boto aqui, Denise? Pelo amor de Deus, me ajuda, estou sofrendo, entendeu? Eu tenho uma pergunta para fazer para ela depois. Aquele cristalzinho facetado, né? Eu acho que eu tenho 2 lugares que eu preciso colocar aqui, depois eu vou ver com você se eu estou certo no meu pensamento, né? Para corrigir a energia do lugar. Então, assim, as emoções vão estar aguçadas por conta, né, do ano regido pela Lua. A questão de eventos, né, planetários ligados à água. Emoção, emoção a gente sabe que é água, o elemento é água. Então, Lua vai estar influenciando muito aí esses aspectos, essas situações, esses eventos, né, envolvendo água, ou tipo muita chuva, ou inundação, né, ou tipo tsunamis, né, que podem acontecer, podem ocorrer. A probabilidade de tsunami ela é muito pequena, tá? Mas de chuva, de furacão, né? A gente tem alguns signos do ar aqui recebendo um impulso muito forte, então pode ter alguns furacões aí acontecendo. O período vai depender do trânsito astrológico para a gente poder determinar. E outro fator que vai estar ganhando uma força, pelo fato de ser a Lua o regente do ano, são os assuntos relacionados a família, coisas do passado, e aí coisas do passado podem ser situações e ou pessoas. Qualquer assunto mal resolvido do passado pode se apresentar neste período para ser
tratado devidamente, porque, de repente, no passado não foi visto e tratado da forma que deveria, empurrei com a barriga, varri para debaixo do tapete, tá tudo certo, morreu. Não, se não morreu, vai aparecer agora, né? Então, quem tem ex aí que não resolveu direito as paradas lá no passado, se prepara que vai bater na porta. Como é que é a mensagem? E aí, sumida, né? Entendeu? Então, essas paradas podem rolar aí dentro desse ano 2023, por conta dessa associação da Lua com os temas do passado. Eu não lembro se foi a Denise ou se foi a Cátia que falou, mas a questão dos antepassados, né, dos mais velhos, ou das pessoas que ainda estão, né, neste plano, nessa existência, eu gostei dessa palavra, eu tenho usado bastante na oração de Uriel, então eu gostei da existência, né, a atual existência. Então, né, os antepassados que ainda estão presentes nesta existência podem requerer uma atenção maior da nossa parte, né, os mais jovenzinhos. Eu ainda não entro no contexto de antepassado, né, nem neto eu tenho ainda, apesar da idade ainda não tenho neto, mas vamos ter essa ligação, tá? Esse chamado para olhar para os nossos antepassados. O que mais? Outra coisa que vai ser necessária para ser feita, né? Algumas reformas, não é reforma da casa, tá, gente? É uma reforma interna mesmo. É reforma na maneira de pensar, é uma reforma na sua trajetória de vida, nos seus caminhos, né? Nas opções que você fez para a sua vida. Reforma interna, isso mesmo. Então, e como devem ser feitas essas reformas? Reavaliando o seu passado. Olhando para o seu passado. É tipo carta do julgamento, né? Olha para o passado, reavalia tudo. Ou a carta do mundo, né? Também, que reavalia o passado, porém ele te dá condições de iniciar um novo ciclo de coisas positivas. Aqui, no caso, ele está falando muito mais de você rever, sim, através dessa reavaliação do passado, você fazer as reformas para, de fato, ter maior clareza diante de situações que você possa ter que escolher, né? E quando a gente fala de reforma interna, emoção está envolvida, né? Mais uma vez as emoções aí à flor da pele. Eu acho que... Falei tudo? Tá. Tem só uma característica que eu anotei aqui que eu achei bem importante com relação à mudança, né, de Plutão de Capricórnio para Aquário. É que Plutão, ele é um cara bastante lento, né? Ele é o mais lento da galera toda, apesar de alguns anos atrás ele ter sido rebaixado de planeta para planeta anão, mas na astrologia ele continuou vivo, entendeu? Como sendo planeta. Então tem interpretação para Plutão na astrologia. E ele vai voltar a ser categorizado como planeta. Então, assim, qual é a importância, qual a relevância, né, de falar que Plutão está entrando, né, saindo de Capricórnio e entrando em Aquário? A última vez que Plutão deu um rolê por Aquário foi, tipo, 200 anos atrás, né? Então, quer dizer, ele está voltando aí com a corda toda, então Plutão estando em Capricórnio, ele pede para a gente derrubar. Plutão ele é tipo o planeta da explosão, né, de fazer o boom, né, repentino. Então, quando ele está em Capricórnio, ele fala de derrubar as velhas estruturas, sabe? Derrubar o velho, né? Sem sacanagem de passar rasteira no velhinho, tá? É derrubar os velhos costumes aí, né? Isso tudo tem que ficar para trás. Por quê? Ele vai estar entrando num planeta que fala de revolução, de reformular, né? Então, as reformas dessas estruturas, elas só conseguem existir se você derrubar as velhas estruturas. Entendeu? Então, é necessário, para que a vida de vocês flua, né, de uma maneira bacana, que, de fato, vocês façam essa revisão, principalmente porque ele vai entrar em retrogradação e ele vai retrogradar e voltar para dentro de Capricórnio, né? Ele, de fato, né, o Plutão, ele é tão lento que ele vai entrar em Aquário, vai retrogradar e ao ponto de voltar para Capricórnio, e ele só vai, na hora que ele voltar ao movimento direto dele, entrar em Aquário de novo, só em 2024. Tá? Então ele vai até Aquário, eu tô voltando depois de 200 anos, beleza, meu querido? E aí ele volta
até Capricórnio, para falar, ver aí, galera, como é que é? Vocês fizeram derrubaram todas essas velhas estruturas aí, já fizeram todas as revisões que vocês precisavam, para deixar o terreno limpo, porque em 2024 eu vou entrar em Aquário e eu vou fazer uma reforma de todas essas estruturas, então o terreno tem que estar limpo. Né? Então a gente tem 2023 inteiro para fazer os ajustes aí que precisam ser feitos e se preparar para o novo em 2024, certo? Principalmente com o olhar para o social, tá? Só um detalhe. E é isso, basicamente é isso. Ah, não, tem um último detalhe. Juro que é o último. Juro que é o último. Gente, até meia-noite, vocês fiquem aí comigo, tá? Não, é o último mesmo. É o último mesmo. Os outros aqui não são relevantes. Não para agora, né? A mudança do eixo dos nodos lunares, tá? Nódo lunar sul, nódo lunar norte. Quem nunca ouviu falar esses termos já deve ter ouvido falar de cabeça e cauda do dragão. Esses caras vão estar mudando de eixo, né? A gente está com este eixo rolando aí entre Touro e Escorpião, e a partir de julho, já no segundo semestre, esse eixo vai mudar, nós vamos ficar com a ênfase em Áries e Libra, tá? Então, né, cabeça do dragão em Áries e cauda do dragão em Libra, né? Que são signos opostos e complementares, diga-se de passagem. Acontecendo isso, vocês vão perceber, né, não só internamente, mas em nível geral, mundo, Brasil até, né? O Brasil até nem é bom nem entrar nesse pacote aí, que falar que luta pelos ideais, neste momento não é uma boa, né? Luta pelos ideais agora não é uma boa, mas é só em julho de 2023, então tá sossegado. Então, buscar independência, assumir a sua vida, né? Ares, ele fala muito de você se assumir, de você ser você, né? De você, né? Oba, eu sou o de Ares, né? E com Libra que fala dos relacionamentos, né? Então, você precisa lutar pelos seus ideais, sim, buscar a sua independência, sim, mas você precisa prezar pelas parcerias. Outro ponto que também vai estar ganhando uma força bastante grande dentro do ano de 2023 são as parcerias e associações. Lembrando que parcerias e associações não se resumem única e tão somente para negócios, né? Se a gente for falar de relacionamento, casamento é uma associação, é uma parceria. É quase que um negócio, né? Tem que assinar o bagulho lá, registrar no cartório. Então, é um negócio, né? Você assina aí. Então, assim, quem está solteiro, a chance né, encontrar alguém aí, não vou falar alma gêmea, porque eu não sou partidário da alma gêmea, eu acho que a alma gêmea, a chance de prejudicar é maior do que ajudar, né? Mas encontrar uma pessoa bacana, né, para você viver, para quem está sozinho, bacana, muito grande, tá? A partir de julho, nessa mudança de eixo aí, vai favorecer bastante nesse sentido. Quem está no ramo dos negócios e está pensando em formar uma parceria, quando entrar, né, essa mudança de eixo também vai estar favorecendo. Lembrando de tudo que eu falei, né, da derrubar velhas estruturas, das reformas internas, de você trabalhar o seu emocional, de você focar nos seus propósitos, isso vai permitir que as parcerias e associações, ou o crush que aparecer, seja legal, seja bacana, senão vai pegar, tipo, curva de rio, né, só enrosca a tranqueira, entendeu? E com isso, eu creio que fechamos o assunto astrologia. Tem muita coisa para falar, né? Como eu sempre, da outra vez, eu também falei que ia fazer um resumo. O meu resumo tem 4 páginas, né? É um resumo, tá, gente? Mas tinha muita coisa assim, detalhezinhos, né, para falar, mas não tem uma abrangência, né, tão grande quanto essas que eu pontuei para vocês aqui. Né, voltando aqui na apresentação, que eu parei até de olhar para a apresentação para ficar olhando para vocês, né? Ah, tá, né? Por último mesmo, a Lilith também vai estar trocando de signo, ela está saindo do signo de Câncer e entrando no signo de Leão. Cuidado, Lilith no signo de Leão, num aspecto negativo, ela pode, tipo, enaltecer o ego, tá? Isso é só um alerta, tá bom? É só um negativo dela. E com isso, aí sim, terminamos aqui
a fala sobre a astrologia, sobre a regência da Lua no ano de 2023, e, mais uma vez, como as meninas já agradeceram, eu também quero agradecer a presença de todos,